Então, pessoal, continuando o nosso módulo, a gente agora está na unidade 4, para encerrar, né, esse entendimento de por que estudar inteligência competitiva e empreendedorismo. A gente viu a importância de ter uma postura proativa, que está diretamente relacionada ao nosso perfil empreendedor. E qual é a principal ação que a gente tem que ter estrategicamente no mercado? O posicionamento de mercado. E isso causa um pânico para os engenheiros, para os arquitetos, para os designers, porque a gente não foi acostumado com esse tipo de termo, né, na nossa formação técnica. Posicionamento de mercado está relacionado a gente a se diferenciar e escolher um nicho de atuação. E a gente vai ver agora nessa unidade. É comum a gente ver as empresas falarem que buscam se diferenciar no mercado. E como a gente não tem essa prática empresarial, a gente não entende muito bem e não acha que isso se aplica para a gente, né? Então vamos prestar atenção fora da nossa caixa da construção civil. Como que os médicos atuam? Como que os advogados atuam? Eles são generalistas? Será que o público valoriza profissionais generalistas? Ou a gente já vive hoje num mercado que procura e valoriza os melhores naquela área? Então a gente está falando dos especialistas. Quanto mais especialista, mais autoridade você tem naquele assunto. Então mais credibilidade você passa no seu serviço. Vou contar para vocês como que aconteceu comigo. Eu tinha um escritório de arquitetura, já estava bem consolidado, já estava com 8 anos de atuação no mercado e me incomodava muito o fato de quando eu estava ali atendendo uma empresa, uma construtora, desenvolvendo projeto de arquitetura ou fazendo uma casa para um cliente final, todo mundo tinha palpite ou todo mundo sabia mais de arquitetura do que eu. Né? Na construtora, o gerente de obra, o pessoal de marketing, os corretores tinham mais poder de decisão no meu projeto do que eu. Quando eu estava fazendo uma casa, o vizinho, a sogra, a madrinha, todo mundo tinha palpite e certeza sobre o meu serviço. E eu comecei a ficar incomodada e identifiquei, eu preciso me capacitar. Foi quando eu fui fazer mestrado e acabei depois fazendo doutorado nessa área de sustentabilidade. E como eu disse para vocês, abriu-se um novo nicho, a gente vai entender logo mais, abriu-se um novo nicho de mercado e eu fui atuar. Né? Porque eu queria ser valorizado, eu queria numa mesa de negociação do projeto ser autoridade naquele assunto, ter certeza do que eu estou falando. Então essa postura, gente, de escolher algo dentro de um mercado e você se posicionar como autoridade naquele assunto, isso te dá um valor que você não tem noção. Você passa a ser ouvido, você passa a ser respeitado e você pode passar a cobrar mais, tá? É como uma pirâmide. Os profissionais generalistas ficam na base da pirâmide. É uma quantidade muito grande de profissionais, cada vez mais estão formando mais arquitetos e designers, cobrando por preço. Então, os profissionais generalistas geralmente ganham um pouco e competem por preço. Quando a gente vai subindo na pirâmide e vai encontrando esses profissionais especialistas, a gente vai identificando as pessoas que são autoridade naquele assunto e elas são procuradas pelos clientes que valorizam aquele conhecimento. Então você deixa de concorrer por preço, tá? E é assim em qualquer área, né? Quando a gente tem produtos de maior valor, eles não ficam ali competindo por promoção. Tá? Vamos pensar no supermercado. Quais são os produtos que competem por preço? São aqueles produtos baratinhos, né? Que as pessoas nem decoram as marcas porque a pessoa é levada a comprar porque ele está R$1 mais barato. Só que na outra semana, quem está mais barato é o outro, tá? Então você nunca vai ser lembrado. As marcas, elas são valorizadas pelo valor. Quando o cliente identifica que você é muito bom, que ela precisa de você e que você é o profissional certo para resolver o problema dela. Então as marcas, e nós somos uma marca, nós somos uma empresa, nós somos uma marca e a gente quer que o cliente olhe para a gente e entenda o que a gente faz, então a gente pode até ser professor dele, como eu ensinei para vocês. A gente vai mostrar para ele que ele precisa da gente. Então o consumidor ele busca o que ele deseja ou alguém que solucione um problema. Advogado criminalista, tá?
Os bons advogados criminalistas, eles cobram rios de dinheiro. Por quê? Porque ele pega a pessoa na situação mais crítica da vida, a pessoa vai ser presa, tá? Ou grandes cirurgiões, ele tá falando da vida dele, de salvar a vida da pessoa, ok? Então são profissionais extremamente valorizados. A gente tem que mostrar para o nosso cliente como que a nossa atuação especialista vai trazer o que ele deseja, né, em questões estéticas, de ser um projeto personalizado, mostrar tudo que a gente é capaz de fazer e minimizar erros, minimizar custos, tá? A gente sabe o quanto o nosso projeto, um bom projeto, junto com um orçamento, é capaz de reduzir custos para um projeto, para uma obra. Tá? Só que o público leigo, o nosso cliente não sabe. Ele tem a visão de que nós somos os profissionais que encarecem. O que a gente faz é frescura, a gente só pensa em coisa cara. Tá? Então, em vez de a gente ficar no mimimi de achar que o mercado é assim, o que eu, dentro da minha empresa, vou fazer para mudar o meu mercado? Se eu conseguir mudar uma pessoa e essa pessoa já se tornar meu cliente, eu já estou fazendo uma atuação proativa, concorda? Vou falar para vocês uma coisa que a gente faz dentro do escritório de arquitetura. Como a gente tem que trabalhar ou com sonho ou com problema, o grande temor das pessoas quando vão fazer a sua casa é não ter dinheiro para concluir a obra. Né? É comum, senso comum, que obra é um saco sem fundo, que tudo vai dar errado, você vai gastar tudo que tem e a obra vai parar, correto? Então, como que a gente estabeleceu uma estratégia que funciona muito bem? Quando o cliente ia no nosso escritório para fazer um projeto numa casa, a gente conversando com eles, a gente perguntava quanto que a pessoa quer gastar. Das primeiras perguntas. Não tem que ter medo de perguntar isso, tá bom? Muitos profissionais têm medo achando que o cliente vai olhar com a gente com cara torta. E o cliente vai olhar e você vai explicar o porquê. Explicar por quê. Aqui no nosso escritório, você não vai gastar mais do que você não pode, tá? Se você tem 500 mil para gastar, nós vamos fazer um projeto dentro dos 500 mil. E a gente tem algumas estratégias para garantir isso. E vai explicar para ele, olha, quando eu fizer um estudo preliminar, se você tem 500 mil, eu tenho uma empresa de engenharia, de construção, que vai fazer o orçamento preliminar do nosso estudo preliminar. Orçamento preliminar do estudo preliminar e vai te dizer já quanto que está um orçamento geral. Tá? Se estiver estourando esses 500 mil, no começo do projeto a gente já vai cortar ou já vai planejar a sua casa em etapas. A gente não vai ser surpreendido do projeto final dizer que não deu, passou o custo. No estudo preliminar, um bom executor de obra já consegue fazer estimativa. E isso, gente, vocês não têm noção de como isso passa seriedade e credibilidade para o cliente. O cliente, na hora que ele nem é seu cliente, você está captando o cliente, mostra essa autoridade, que você é um especialista em fazer o dinheiro dele render, que você está do lado dele comprometido para que isso aconteça, você está ali na hora conseguindo fechar uma proposta. Então, como que era o nosso processo? Tinha esse orçamento preliminar, fazia-se anteprojeto, projeto legal. Antes de começar o detalhamento, a gente já listava com o cliente possíveis acabamentos, 3 níveis de preço. Quando a gente fazia os detalhamentos, fazia esse orçamento, né, junto com essa empresa construtora, desses 3 níveis, mais baixo, médio e alto. E sabia se estava dentro do orçamento. Então, quando ia para a obra, ia sabendo quanto ia custar. E a gente fazia isso de uma forma tão alinhada com a empresa de engenharia, que esse engenheiro, nosso parceiro, que era muito bom executor de obras, ele fazia contrato de risco. Ele chegava para o cliente e falava, olha, com esse projeto que foi feito e os orçamentos que eu fiz, nesse montante eu vou assinar um contrato que eu não vou gastar nem um centavo a mais, o risco vai ser meu. Se a obra ficar além, quem paga sou eu. Mas por que ele fazia isso? Porque ele tinha um bom projeto detalhado, ele sabia que a gente tinha detalhado e especificado e quantificado tudo, ele estava acompanhando o processo de projeto, fazendo a quantificação
né, de materiais, de serviços, e ele colocava no contrato um dos grandes temores de quem executa a obra: você não pode alterar projeto. Isso era bom para a gente, que estava desenvolvendo o projeto, e era bom para ele, porque tirava o cliente desse poder de eu posso alterar a obra a hora que eu quiser. E todo cliente queria assinar esse tipo de contrato, porque era a segurança que dava para ele de que ele ia executar e gastar o que ele podia, tá? Então isso é uma estratégia que a gente tinha no escritório de arquitetura para suprir um grande problema do cliente. A gente se posicionava como especialistas em casa e especialistas em cumprir exatamente o orçamento, ok? E você pode se tornar especialista em várias coisas. Hoje, na empresa de consultoria, a gente é especialista na área de eficiência energética, conforto ambiental, sustentabilidade, tá? E a gente usa o que a gente aprendeu nos nossos mestrados e doutorados. O fato aqui de você estar fazendo uma especialização, você já está trazendo um conhecimento maior para você, tá? E lembra da pesquisa do Cal? Se você olhar lá na pesquisa do Cal, é tendência entre engenheiros, arquitetos e design de interiores buscar cada vez mais especializações, porque o mercado não quer mais profissionais generalistas.